Olá, concurseiros! Hoje eu estou aqui mais uma vez para a dica de número 9 na nossa série de dicas rápidas para o concurso da UFRA, aqui na loja do concurseiro. Ok, pessoal? Então, vamos lá, vamos ver a que se refere a nossa dica de hoje. Bem, nossa dica, mais uma vez, dentro de gestão de pessoas, no tema avaliação de desempenho, nós vamos hoje comentar aqui dois errinhos, dois tipos de erros cometidos pelo avaliador quando ele vai fazer a avaliação de desempenho dos seus subordinados, tá bom? Existem vários erros que podem ser cometidos, tá? Mas antes de falar dos erros, bora relembrar aqui o que é uma avaliação de desempenho. Vou falar dois erros hoje e fazer duas questões para a gente fechar com chave de ouro essa dica. Bem, pessoal, esse termo avaliação de desempenho, tá? Avaliação de desempenho, ele é algo moderno, tá, pessoal? Ele não é apenas aquela medição, aquele preenchimento de uma ficha, pura e simplesmente dar uma nota, um conceito para o empregado. O processo de avaliação de desempenho é algo bem mais complexo, é algo de acompanhamento. Mas é bem verdade que existem os modelos, os tipos de avaliação de desempenho que são considerados tradicionais e existem os modernos, né? Então, olha só, a avaliação de desempenho é a apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa no cargo e no seu potencial de desenvolvimento futuro. Toda a avaliação é um processo para estipular ou julgar o valor, excelência, as qualidades de alguma pessoa. Esse é um conceito do professor Hidalberto Javenato, que é o papa dessa nossa matéria aí de administração. Então, a avaliação de desempenho é você apreciar o desempenho de cada pessoa no cargo e as possibilidades dela ocupar futuros cargos superiores, não é isso? Olha só, eu vou colocar aqui a título de ilustração, porque não faz parte da dica de hoje, um estilo. Existem vários métodos de avaliação de desempenho. Esse aqui é o método da escala gráfica, tá? Existe, por exemplo, o método dos incidentes críticos, existe o método da distribuição forçada, existem muitos métodos, tá? Esse aqui, por exemplo, é o modelo da escala gráfica. Tá? Nós temos aqui uma tabela de dupla entrada, onde nós temos os fatores a serem avaliados, por exemplo, assiduidade, pontualidade, trabalho em equipe, criatividade, produção. E aqui nós temos uma graduação. Ótimo, bom, regular, ruim, péssimo. Então você vai fazer neste modelo de avaliação de desempenho, que é um modelo tradicional, você vai ver, por exemplo, o João das Couves. Assiduidade, bom. Pontualidade, bom. Trabalho em equipe, bom, tudo bom, tá bom. Vamos ver que isso que eu acabei de fazer é um tipo de erro que o avaliador pode cometer ao preencher as avaliações de desempenho dos seus empregados. Inclusive, esse modelo da escala gráfica, esse método da escala gráfica, ele é muito propenso a provocar esse erro, que é o erro da generalização. Tá bom? Então, nós vamos falar aqui hoje de dois erros que eu acredito que tem muita chance de cair na sua prova da UFRA. O primeiro é o erro de tendência central, tá? É aquele avaliador que, ao preencher a avaliação de desempenho dos seus empregados, ele tende a colocar todo mundo ali mais ou menos no bom, todo mundo mais ou menos ali no 5, 6. Ele não dá nem nota baixa para ninguém, tem gente que merecia, mas também não dá nota muito alta para ninguém, e tinha gente que merecia. Esse erro de tendência central, é o famoso meio termo da avaliação de desempenho. Nesse erro, o avaliador opta por não atribuir notas muito altas nem muito baixas para seus avaliados, seja por medo, insegurança ou mesmo preguiça de avaliar corretamente os seus colaboradores. O avaliador atribui notas medianas, a fim de não prejudicar as pessoas ou ainda ter que justificar notas muito altas no futuro. Pô, chefe, você disse que o cara era muito bom, agora olha só ele aí, foi promovido. Então, para evitar problema, ele acaba, no final das contas, prejudicando e beneficiando, prejudicando quem não merece e ajudando também quem não merece. Então, erro de tendência central é o erro que o avaliador comete em dar uma nota mediana, uma nota muito central, nem para todo mundo. Ele aplica isso para todo mundo, é o erro de tendência central. O próximo erro que nós vamos falar aqui
É o erro de halo ou efeito de halo. Se quiserem falar halo também não tem problema. Tá? O que importa é que é H-A-L-O. Efeito de halo ou efeito de Orne. Ou erro de generalização. Esse erro, pessoal, ele é muito comum. Entendeu? Você acaba, por algumas características que mais sobressaem no empregado, você generalizar. Por exemplo, ele sempre chega atrasado, todo dia praticamente chega atrasado, falta ao trabalho. Quando você vai preencher, aí você começa a colocar tudo que ele é ruim. Ele é ruim. E, na verdade, ele pode ter uma produção altíssima. A criatividade dele pode ser alta, entendeu? O trabalho em equipe dele pode ser maravilhoso, sei lá. E você acaba generalizando. Aquelas características que mais chamam a atenção, ele generaliza. Você pode generalizar uma coisa boa ou pode generalizar uma coisa ruim, um fator ruim, tá bom? Com efeito de halo ou efeito de Orne, ou erro de halo ou erro de Orne, consiste no fato de o avaliador estender uma avaliação positiva, conhecida como efeito de halo, ou negativa, conhecida como efeito de Orne, de uma determinada pessoa. Então, quando é positivo, você chama de efeito de halo, quando é positivo. Quando é negativo, você chama de efeito de Orne, tá bom? Ou erro de Orne. Este erro aparece em todos os itens da avaliação, quando o avaliador segue o mesmo raciocínio durante toda a avaliação, seja o de avaliar de forma positiva ou negativa. Na cabeça do avaliador que comete esse erro, se o funcionário avaliado é bom em determinada tarefa, ele automaticamente será bom em todas as outras, ou o contrário. Se ele for ruim em uma, é ruim em todas. É o erro de generalização, ou erro de halo, ou efeito de halo. Ok? Então, nossa dica de hoje era relembrar esses dois tipos de erro, mas tem muitos outros erros. Erro de semelhança, tem muitos erros, tá, pessoal? No nosso curso online completo para o cargo de assistente de administração, a gente vê todos os erros, tá? E faz muitos exercícios. Olha só aqui, duas questõezinhas. Essa aqui de 2006. Quando, por falta de preparo adequado ou temor, o avaliador de desempenho propositadamente evita atribuir notas muito altas e notas muito baixas a seus avaliados, negligenciando em relação ao valor real do desempenho dos avaliados. Ele está incorrendo no seguinte tipo de erro. Então, ele evita atribuir notas muito altas e notas muito baixas. Ou seja, ele só atribui notas ali no meio. Isso é um erro de complacência? Não. De rigor excessivo? Não. É um erro de tendência central? Sim, tá, pessoal? É um erro de tendência central, tá bom? Esses outros erros existem, mas não é o caso aqui da nossa dica. Mais uma aqui para encerrar a nossa dica de hoje. Efeito ou erro de halo é a tendência de formar um conceito de uma pessoa apenas pelas suas características mais marcantes. Certo, perfeito. Caiu no Tribunal de Contas da União em 2007. Quando você acaba formando a opinião, um conceito de uma pessoa apenas pelas características mais marcantes, você está generalizando. Então, este é o efeito ou erro de halo. A gente fica por aqui, pessoal. E só lembrando que neste sábado, está quase na hora, nós teremos um grande evento no Centur, onde vamos resolver mais de 100 questões e, principalmente, mais importante que as questões, vamos debater, vamos passar para vocês muita informação que você vai, com certeza, usufruir bem dessas informações na hora da prova. Tá? Até a próxima dica, pessoal. Tchau!